Oiê, eu sei que faz um tempinho que eu não posto vídeo aqui no canal, mas eu tô tentando voltar com alguns conteúdos diferentes, alguns formatos que eu achei que pudessem funcionar assim dentro da minha rotina. E se eu estiver falando um pouquinho esquisito, é porque eu comecei a usar aparelho, tipo aqueles aparelhos invisíveis, na semana passada. Eu ainda tô no período de adaptação, então ainda fico falando meio enrolado, assim, às vezes. Mas também para quem tiver curiosidade e queira saber mais sobre a experiência também, de repente posso falar um pouco mais sobre ela para vocês depois, né, para quem por acaso se interessar, porque eu sei que muita gente perguntou sobre lá no meu Instagram, então de repente se vocês acharem legal, também posso falar um pouquinho sobre isso. Porque inclusive, né, eu até comentei nas últimas aulas ao vivo que estão rolando aqui no canal, inclusive se você não tá sabendo, é, toda quarta-feira às 19 horas tá rolando aula ao vivo aqui no canal, né, até o final desse mês. Depois a gente meio que volta pra programação normal. Mas eu tava comentando que eu tava tentando voltar a produzir vídeos e conteúdo aqui pro canal, mas de uma forma que funcionasse pra mim e que coubesse, assim, na minha rotina, no meu dia a dia. Então eu pensei em formatos tipo vlogs, que eu não preciso, assim, me organizar muito, eu não preciso perder muito tempo arrumando o espaço, arrumando, né, equipamento, câmera, iluminação de uma forma muito específica aqui. Então eu posso fazer assim enquanto eu tô na minha rotina de produção, gravando um pouquinho do processo, comentando algumas coisas com vocês e mostrando esse processo para vocês de uma forma mais natural e espontânea, né? Então esse é um formato que eu estou conseguindo trazer agora. Eu espero que vocês gostem desse tipo de formato. Eu, particularmente, gosto muito de assistir vlogs, tipo estúdios vlogs de outros artistas, de acompanhar o processo deles. E no vídeo de hoje vocês vão conferir ali o meu processo de produção de um capítulo da minha nova webcomic Lugares Vazios, que eu lancei no começo desse mês e eu tô publicando 2 vezes por mês no Tapas, no Webtoon e no Funktoon. E também tô fazendo as divulgações das redes sociais e tudo mais, mas a leitura mesmo tá sendo nesses sites, né, que são específicos para leituras de Webtoon. Essa é a primeira vez que eu tô produzindo nesse formato de Webtoon, e aí eu vou compartilhar com vocês aí as minhas aventuras nesse novo formato e como que eu tenho trabalhado aí na produção desses capítulos. E um último recado, mas não menos importante, é que todos os meus cursos online estão com até 50% de desconto. Então, se você quiser, né, aprender junto comigo desenho, né, tem o meu curso de desenho para você aprender do zero, tem o meu curso super completo de aquarela e desenho, né, para você que quer ter a experiência completa de pintura. É um curso super completo que também vai do zero ao profissional, tem muitas aulas bônus, muito conteúdo bacana, né, e vocês têm acesso também às comunidades exclusivas. E também tem os meus cursos avulsos, né? Todos os meus cursos de aquarela, de ilustração digital, marcadores, aquarela digital, todos eles também vão estar com desconto. E aproveitem, porque é um desconto que não é sempre que eu consigo trazer para vocês. Então, caso vocês queiram saber mais, todos os links vão estar aqui na descrição também. E lembrando que o acesso a todos os meus cursos é ilimitado e vitalício, então você pode se inscrever hoje e fazer as aulas quando você puder. Eu acho que é isso, eu espero que vocês gostem do vídeo. Se vocês curtirem, não se esqueçam de deixar o like aqui no vídeo, de se inscrever no canal caso você ainda não seja inscrito e de acionar o sininho das notificações para não perder nada que eu posto por aqui. Bom, pra quem não sabe, Lugares Vazios é um livro que eu tô escrevendo já faz alguns anos e eu tô publicando ele em formato de livro escrito mesmo lá no Wattpad. Inclusive, já tô finalizando ele, só faltam alguns capítulos finais e que eu vou finalizar. E eu decidi adaptar ele pra versão de quadrinho, né? No caso, para uma versão de Webtoon.
Falando um pouquinho sobre a história de Lugares Vazios, eu quis fazer uma coisa bem diferente do que normalmente eu trabalho e que eu sempre amei, que é uma aventura investigativa. Então tem lá um crime que os personagens têm que investigar e ao mesmo tempo eles têm que lidar com todos os conflitos ali de estar na faculdade, todas as pressões e tudo que rola, né, nesse período. Então tem de tudo, né, que eu gosto em histórias, tem muito drama, romance, cenas de ação e também tem essa parte investigativa que eu gosto muito. Ah, e é claro que também tem muito patins, que eu também sou apaixonada. Falando um pouquinho sobre o processo de adaptar o livro para o formato de quadrinhos, eu uso o próprio livro escrito, né, como base do roteiro e eu simplesmente vou pegando as partes que eu quero colocar no quadrinho e quais alterações que eu vou fazer em diálogos, inclusive, para a história funcionar nesse formato. E é óbvio que uma adaptação, por mais que seja fiel à história, não tem como adaptar 100% do livro, né? E depois que eu defino mais ou menos nesse roteiro o que vai em cada cena, em cada quadro, em cada capítulo dessa versão de Webtoon, eu vou para a parte dos thumbnails, que nada mais é do que fazer de uma forma bem simplificada, né, os desenhos assim de cada quadro, como que, sabe, estão os personagens, onde que vão os balões de fala, quais são os ângulos, onde que vai cada personagem, cada cenário, e aí eu vou montando tudo isso, mas de uma forma bem simples mesmo, só para me guiar, para quando eu for realmente para a parte do desenho. Bom, para esse Webtoon eu decidi testar um novo programa, que é o Clip Studio. Até então, todos os meus trabalhos de ilustração em quadrinhos, eles eram feitos praticamente apenas no Photoshop. Todo o processo era basicamente feito no Photoshop, desde a quadrinização, balanização até texto e desenho e finalização. E eu fiquei sabendo, né, que o programa Clip Studio, ele tinha ferramentas muito legais para quadrinhos e principalmente para quem queria fazer o formato Webtoon. E aí eu decidi testar. E realmente, gente, esse programa, ele tem ferramentas muito legais que eu não encontro em outros programas, assim, tudo junto, sabe? O Photoshop não tem, ele assim, tem tudo que o Photoshop tem, e mais ferramentas, sabe? Por isso que eu achei muito legal. É muito mais fácil de fazer a quadrinização, né? Antes eu fazia tudo à mão e agora eu faço tudo automaticamente, sabe? Com a ferramenta própria para isso. O mesmo vale para os balões, né? Para toda a balonização e para a legenda, né? Os textos que vão dentro no balão. Então isso facilita muito o processo. Fora outras ferramentas específicas, né? Ele já tem formatos pré-prontos, né? Tanto para webcomic ou para quadrinho convencional, quanto para Webtoon, que é esse formato que é tipo mais uma tripona, sabe? E eu ainda tô aprendendo a mexer nesse programa, mas logo de cara eu já percebi que ele é muito mais estável do que o Photoshop e isso já ajuda muito assim no processo, principalmente porque o arquivo, né, de Webtoon, ele acaba sendo grande, né, pelo tamanho dele, então
E isso é uma coisa que ajuda muito, assim, no processo. Outro detalhe muito importante, que geralmente era um motivo, um dos motivos, assim, principais motivos que eu não conseguia largar o Photoshop, era os meus brushes. Que os meus brushes do Photoshop, assim, era muito difícil de encontrar eles em outros programas, e eu já estava acostumada com eles há muitos e muitos anos, assim, e eu já estava acostumada com eles e com as texturas, né, que eu usava lá. E uma coisa muito legal é que você consegue exportar todos os brushes do Photoshop e importar diretamente no Clip Studio. E eles funcionam muito bem, é praticamente idêntico a como eles funcionam no Photoshop, porque já aconteceu de alguns programas falarem que importam brushes do Photoshop, mas quando você vai usar eles, eles não funcionam, né, da mesma forma, eles ficam diferentes, assim. Mas no Clip Studio não, eles super funcionam, e isso pra mim foi uma das coisas que, cara, eu basicamente estou substituindo o Photoshop pelo Clip Studio pra criar ilustrações e quadrinhos e webtoons. Bom, uma coisa que eu tenho feito para esse quadrinho é usar modelos 3D para fazer os meus cenários, para usar como referência para os meus cenários. E aí eu tenho usado o SketchUp Web, tá? Que ele é mais fácil, é só abrir no navegador. E aí o que eu faço? Eu baixo modelos pré-prontos de algumas construções, de algumas coisas que eu, tipo, preciso de referência para usar na webcomic. E aí, se vocês procurarem na internet, vocês vão encontrar, assim, muitas opções de modelinhos já pré-prontos e gratuitos para vocês poderem usar de referência, né? Lembrando que é para usar de referência, você vai ter que ainda desenhar, porque você não pode usar, né, os modelos ali do jeito que eles estão, a não ser que você pague pela licença para usar, né? E aí, se você pesquisar aqui, o que você precisa, vão, tipo, aparecer várias opções, e aí você vai vendo o que tá mais parecido com o que você precisa ou não. Aí você baixa e abre aqui no SketchUp. Então deixa eu abrir aqui um modelinho pra vocês que eu tenho usado. E aí o legal é que você pode girar ele e colocar no ângulo que você precisa para determinada referência. Você também pode usar para ambientes externos, por exemplo, né? Aí, tipo, eu coloco aqui, tiro um print screen, salvo essa imagem e uso ela como referência para fazer o desenho por cima. Eu já mostro para vocês a arte que eu fiz usando esse predinho aqui como referência. E o legal do SketchUp, desses modelinhos, é que às vezes você pode baixar um modelo pré-pronto e você precisa fazer algumas modificações para ficar exatamente do jeito que você precisa, né? E o legal é que você pode, tipo, mexer muito facilmente nas coisas aqui, né? Aqui nesse quarto, por exemplo, eu precisava... Aqui era fechado, né, essa parede toda, e eu precisava que tivesse um corredor e um banheiro aqui. Então eu simplesmente criei aqui esse espaço, porque aí aqui dentro tem o banheiro que eu posso usar depois, né? Então é bem interessante porque aí você coloca no ângulo que você precisa, né? Deixa eu aproximar aqui. Por exemplo, eu preciso de um fundo nesse ângulo, aí eu meio que posso tirar um print screen, como eu falei, e aí eu já tenho a referência desse cenário aqui pra usar como cenário no quadrinho, né? E aí vale, como eu falei pra vocês, pra, tipo, prédios vistos de fora, quanto pra ambientes internos também. Bom, aqui tá a arte que eu fiz, inspirada naquele cenário, usando ele como referência. Aquele modelinho lá que eu mostrei pra vocês do prédio. E aí também tem essa quadra que eu fiz duas versões dela. Uma
durante o dia e outra durante a noite, com as luzes acesas, que eu achei bem interessante. E eu percebi que os meus cenários evoluíram muito depois que eu comecei a usar esses modelos 3D como referência, então eu pretendo continuar usando eles porque facilita muito. E agora, falando um pouco sobre uma das ferramentas mais legais do Clip Studio e que mais mudaram a minha vida, que é a ferramenta de preenchimento automático de cor. Gente, eu fiz um vídeo para as minhas redes lá no Instagram e no TikTok mostrando essa ferramenta e simplesmente viralizou, tipo, bombou o vídeo, as pessoas curtiram muito e eu vi que muita gente não conhecia essa ferramenta. E eu preciso passar a palavra dessa ferramenta de preenchimento automático porque ela realmente mudou minha vida. Eu passava tanto tempo, tantas horas e horas fazendo preenchimento de cor totalmente na mão ali, usando o pincel, né, o brush e perdendo tanto tempo nessa parte, sabe, que eu não sei nem o que dizer, sabe, essa ferramenta adiantou muito o meu trabalho, sabe, eu consigo, tipo, fazer parte do processo que eu demoraria às vezes o triplo, o quádruplo, sei lá quantas vezes mais, e só de usar, sabe, esse preenchimento já adianta muito, então isso com certeza foi uma das coisas que, assim, mais pesou no lado de eu trocar de programa, porque realmente não tem o que dizer. Pra quem produz em quantidade, pra quem faz quadrinho principalmente, sabe, precisa de ter agilidade em processos como esse, sabe? Que você não necessariamente precisa de tanta precisão, assim como, por exemplo, para desenhar o traço e tudo mais. Então, é realmente incrível. E antes que vocês me perguntem que ferramenta é essa, eu vou colocar aí na tela para vocês que ferramenta que é, mas enfim, é o baldinho, sabe? A ferramenta de preenchimento. E aí você vai nas sub-ferramentas, né, que cada ferramenta no Clip Studio tem, aí você tem que escolher a Enclose and Fill, alguma coisa assim, posso estar errada, mas eu vou deixar aí certinho na tela pra vocês verem, tá? Mas, enfim, cara, essa com certeza foi a parte mais legal, assim, de ter descoberto sobre esse programa. O legal do Clip Studio é porque ele tem muitas ferramentas para quadrinhos e uma delas é justamente essa daqui que você consegue colocar em evidência, né, tudo o que está aparecendo na tela do celular, né, como se o celular tivesse ligado, isso aqui estaria aparecendo na tela enquanto isso aqui estaria escondido. Isso pode ajudar a gente a ter uma ideia do que a pessoa consegue ver quando ela está descendo, né, tipo, o que ela vê primeiro e o que ela vê junto na tela, né, de uma vez. Então isso é legal pra controlar, assim, se você quer fazer, tipo, um efeito de surpresa tal, você pode incluir, tipo, uma distância maior entre um quadro e o outro, alguma coisa assim, né. Aí você vê exatamente o que a pessoa tá vendo na tela inteira. Eu gosto bastante dessa ferramenta, desse recurso aqui do Clip Studio, porque ajuda bastante a gente a se localizar, assim, na leitura, né, do quadrinho. E, bom, outra coisa que eu faço é que depois que eu termino de colocar todo o texto em português nos balões, eu traduzo o texto e coloco a versão em inglês, porque eu tô publicando em inglês também no Webtoon e no Tapas. Então, aí eu, tipo, traduzo, né, e vou substituindo o texto dos balões pela versão traduzida. Inclusive também traduzo algumas onomatopeias que tiverem e para facilitar um pouco na leitura, né? Mas enfim, eu tenho feito nas duas línguas para publicar e alcançar um público maior. Eu acho que é uma dica legal também para quem tá pensando em
produzir um quadrinho ou uma webtoon para publicar na internet. Bom, muita gente me pergunta qual que é a diferença entre uma história em quadrinhos ou webcomic convencional de uma webtoon. Então aqui eu peguei 2 páginas que eu já tinha feito no formato de quadrinho convencional. Vocês podem ver, né, que tem mais ou menos de 5 a 7 quadros por página, ou pode ter tipo 3 quadros mais closes, assim, quando eu quero dar ênfase na expressão dos personagens. Mas no geral, né, a leitura ela funciona melhor para quando você tá tipo lendo no impresso, né? Enquanto o formato webtoon, ele é um formato vertical pra gente ler em celulares e tablets, né? Inclusive, quando a gente aproxima aqui, eu adaptei essas duas para esse formato aqui, né? Então, a gente tem balões de fala que são muito maiores para melhorar a leitura numa tela menor, tipo de celular, né? E quadros que vão um embaixo do outro, ao invés de um do lado do outro, né? Então, eu tô explorando bastante esse novo formato, né? Que eu nunca tinha trabalhado antes, eu sempre trabalhei em formato assim, mesmo quando eu postava os meus quadrinhos, né? Tipo, Bittersweet no Instagram, ainda era nesse formato, mesmo que eu tenha adaptado, né, um pouco para melhorar a leitura, ainda assim eu acho que a leitura fica um pouco melhor quando a gente faz assim, os balões maiores, com texto maior, isso facilita muito a leitura, né? Então eu basicamente peguei e fiz uma adaptação desses mesmos quadros, né, que vocês podem ver aqui. E esse aqui é o primeiro quadrinho que já está, é o primeiro capítulo que já está publicado lá no Tapas, no Webtoon e no Funktoon. Eu vou deixar todos os links aqui do Lugares Vazios para vocês poderem ler. E eu tô publicando, por enquanto, 2 capítulos por mês, porque como vocês podem ver, um capítulo desse daqui equivale a 2 ou 3 páginas, né? Tem uns que ficaram até maiores do que esses aqui. Então, demora um pouco mais a produção do que geralmente uma página, né? Mas é basicamente essa a diferença e eu tenho explorado bastante, né? Agora, as novas possibilidades desse formato aqui, né? Dá pra fazer, tipo, uns quadrinhos bem longos, verticais, né?